Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso Congresso Nacional de Urgência e Emergência. Tá? Eu me chamo Marinara, sou enfermeira e eu vou estar falando para vocês um pouco sobre o papel da equipe de enfermagem no atendimento humanizado de urgência e emergência. Tá? Eu vou desligar aqui um pouquinho a minha câmera para ficar melhor. Aqui fala um pouquinho sobre mim, tá? Que eu sou enfermeira, formada pela Universidade do Estado do Pará. Sou especialista em unidade de terapia intensiva, também faço pós-graduação em pediatria e neonatologia. Sou enfermeira assistencial no setor de UTI neonatal aqui na minha cidade. E também sou instrutora de curso técnico de enfermagem. E agora a gente vai começar o nosso bate-papo, tá? Bom, a necessidade da humanização nos cuidados no âmbito hospitalar existe em um contexto social, no qual alguns fatores eles têm contribuído para a fragmentação do ser humano, como alguém compreendido com as necessidades puramente biológicas. O que isso quer dizer? Que atualmente, pessoal, as pessoas, os profissionais, eles estão mais ligados a isso, a essa questão biológica, estão mais preocupados com a doença em si e acabam esquecendo do ser humano, né? Do lado humano, a gente não consegue compreender o que é esse ser humano, suas necessidades, que não é só biológicas, né? A gente sabe que o ser humano ele tem outras necessidades. A gente aprende lá na graduação sobre a teoria das necessidades humanas básicas, de Wanda Jaguar Horta, né? E a gente vê que tem as necessidades de lazer, necessidades espirituais, necessidades biológicas, né? Todos nós temos. Às vezes a gente pensa assim, a gente mora na mesma casa, da mesma família, a gente tem as mesmas necessidades. Não é assim. O ser humano ele é um ser que ele é individual. Cada um de nós tem uma necessidade. E a gente precisa ver esse ser humano como um ser integral, entender essas necessidades. Na graduação, eu aprendi muito sobre o que é a holisticidade, né? O que é esse ser holístico? É enxergar esse ser humano como um todo, não só essa parte fragmentada, essa parte biológica, né? E aí a gente vê que com o avanço da tecnologia médica, principalmente a partir da segunda metade do século XX, fez com que por muitas vezes o cuidado ele se torne a aplicação de um procedimento técnico, a fim de cumprir com o objetivo mecanicista, ou seja, aquela coisa mecânica, né? A gente só está preocupado com isso, com a robotização, principalmente essa questão dentro da assistência. E aí a gente tem esses exemplos, como funcionar um acesso, administrar uma medicação, realizar um exame. Será que realmente isso é o cuidado? Será que o cuidado de enfermagem ele só está relacionado a isso, a essas questões, né? E aí a gente acaba não entendendo a real necessidade que o ser humano, que os nossos pacientes eles têm. Às vezes a gente não consegue compreender nem as nossas necessidades como profissional da saúde. A gente está tão atrelado a isso, a correria do dia a dia, né? Que aí a gente acaba esquecendo realmente as nossas necessidades e aí a gente fica estressado e a gente acaba repassando isso para os nossos pacientes e eles percebem, pessoal. E essas atitudes elas acabam afastando eles da gente. Na verdade, a gente não consegue criar um vínculo, algo de afetivo com o nosso paciente. E aí a gente entende que perceber o ser humano como alguém que não se resume meramente a um ser com as necessidades biológicas, mas como um agente biopsicossocial e espiritual, com direitos a serem respeitados, devendo ser garantia de sua dignidade ética, é fundamental para começarmos a caminhar em direção à humanização dos cuidados da saúde, ou seja, a gente precisa respeitar, né, esses direitos dos nossos pacientes, né, e a gente pensa assim, mas de que forma que a gente negligencia? Às vezes, pessoal, por uma situação simples. Às vezes o paciente ele desabafa com a gente dentro da sala de enfermagem e aí ele conta algo pra gente. O que é que tu faz?
Tu conta para o teu colega, que conta para outro, lá na sala de estar, lá no descanso, lá no refeitório e assim sucessivamente. A gente aprende dentro da graduação sobre ética, sobre moral. A gente aprende sobre direitos, deveres e obrigações nossa como profissional e também em relação aos nossos pacientes. E uma delas é o sigilo profissional. Aquilo que a gente ouve ali deve ficar ali. Não posso sair espalhando por todo o hospital, porque você quebra aquele sigilo. Você afasta aquele paciente de você. E aí você afasta aquele paciente, você cada vez mais afasta a humanização. Porque você não é um ser humano. Você não é um ser humano digno. Você não é um profissional digno. Aquele profissional digno é aquele que sabe escutar e guarda aquilo para si. Porque se foi algo confidencial, por que eu tenho que sair espalhando? Se o paciente quisesse espalhar para todo mundo, ele mesmo anunciava lá na recepção, lá na sala de triagem. Mas não, ele escolheu aquele local e quis contar para você. Ele sentiu aquela necessidade. Então a gente precisa respeitar isso, esse direito do paciente, para que a gente consiga avançar em relação à humanização. E aí a gente tem que humanizar os cuidados, ele envolve respeitar, o respeito à individualidade do ser humano e, e construir um espaço concreto nas instituições de saúde que legitime o humano das pessoas envolvidas. Ou seja, será que a gente respeita a individualidade do nosso paciente? Às vezes a gente passa as nossas próprias necessidades em cima do paciente, acima do paciente, na verdade. Às vezes tu faz lá uma hora antes, administra a medicação porque tu tem que ir para o teu almoço. Tu administra, tu deixa de fazer uma medicação no horário certo porque tu estava para o descanso. Será que a gente respeitou aquele paciente, a individualidade, a necessidade daquele paciente? São essas pequenas atitudes que a gente acha que são banais, pessoal, que acaba prejudicando a nossa assistência, acaba afastando a humanização de dentro da assistência. Assim, para cuidar de forma humanizada, o profissional da saúde, principalmente o enfermeiro, nós enfermeiros que prestamos cuidados mais próximos ao paciente, nós devemos ser capazes de entender a si mesmo e ao outro. Foi aquilo que eu falei. Se você não consegue compreender você mesmo, as suas necessidades, as suas demandas, como é que você vai compreender o seu paciente? Como é que você vai compreender o outro? Se a gente não consegue olhar para dentro da gente, pessoal, a gente não consegue ver o outro. Se a gente vive todo o tempo estressado, todo o tempo de cara amarrada, emburrada, tratando os outros mal, a gente não consegue compreender o outro. Ampliando esse conhecimento na forma de ação e tomando consciência dos valores e princípios que norteiam essa ação. Neste contexto, respeitar o paciente é o componente primordial no tocante e cuidados humanizados, ou seja, a gente precisa respeitar o nosso paciente, a gente precisa entender. Às vezes a gente está lá, o paciente está com dor, tu está com fone, está ouvindo música, está assistindo tua série, está assistindo televisão, não está nem dando atenção para aquele teu paciente. Ah, tudo grita, espera a hora da medicação, já foi feita a medicação, espera, a dor vai passar. Será que realmente vai? Às vezes, a gente é classificador do paciente pela nossa dor. E a gente diz, ah, isso é besteira, ele não está com dor, é só porque ele é mania dele, é isso, aquilo, outro. Será que realmente é? Tu está respeitando o direito daquele paciente, tu está sendo humano? Aí a gente toca naquela questão. E se fosse, pessoal, e se fosse, eu vou até ligar aqui minha câmera para olhar diretamente para vocês. E se fosse o seu pai ou a sua mãe, o seu filho, o seu tio? Você trataria dessa forma? É assim que a gente tem que pensar, pessoal. Eu tenho que fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizessem por mim, pela minha família. E a gente sempre quer o melhor para a gente e para nossa família, né? Por que que para o outro a gente faz de qualquer forma? A gente não tem que ser assim. A gente tem que fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente na mesma proporção. Justo, uma assistência de qualidade, qualificada, né? Partindo disso, pessoal,
A abordagem humanizada ela pode ser de fundamental importância no atendimento inicial ao paciente em situação de urgência e emergência. E o principal papel nosso, como enfermeira assistencialista na sala de emergência, é o da decisão segura e livre de riscos. Os serviços de urgência e emergência eles são caracterizados pelo atendimento a pacientes em situações agudas com risco de morte e sofrimento intenso. Hoje, a gente sabe que o conhecimento, né, pessoal, ele é algo que ele é muito importante. E às vezes a falta dele impede a gente de tomar uma decisão segura. Por que eu falo isso? Hoje os nossos serviços hospitalares, eles têm muitos profissionais é, que já estão dentro daquele serviço por um longo período, já estão, como que eu digo, acomodados naquilo. E eles sempre dizem que pelo fato de eles terem essa experiência dentro do serviço, eles não precisam mais estudar, não precisam mais se atualizar, o que não é verdade, né, pessoal? A gente sabe que hoje a ciência ela tem avançado cada vez mais. Então a gente precisa sim se atualizar, porque quando a gente estuda, a nossa decisão, algo que a gente faz para o nosso paciente, ela é segura. Mas se você não tem certeza daquilo, se você é inseguro, se você não sabe como agir, quem vai se prejudicar? O paciente. E a gente sabe que dentro dos serviços de urgência e emergência, a gente tem os nossos pacientes graves, pacientes que já chegam lá com risco de óbito, pacientes que vão a óbito antes de ser atendidos. Ou seja, são muitas demandas que a gente tem, né? E assim, esse atendimento inicial, ele é importante, porque é através dele que a gente vai poder fazer a classificação dentro daquele serviço, né? O enfermeiro, ele destaca pelas suas características generalistas, que lhe permitem a realização da triagem no setor de urgência e emergência, assumir a responsabilidade pela atividade inicial do paciente. Iniciar a obtenção do diagnóstico, encaminhar o paciente para a área clínica adequada, supervisionar o fluxo de atendimento, ter autonomia e dirigir os demais membros da equipe. Ou seja, esse enfermeiro ele tem essa responsabilidade inicial, mas se o enfermeiro ele não detém o conhecimento, se ele não sabe, esse fluxo ele vai ser totalmente errado, né? E ainda é prioritário um conjunto de conhecimentos, atitudes, capacidades e aptidões que habilitem o profissional a um atendimento humanizado. Que foi o que eu falei para vocês, pessoal. A gente precisa estudar, a gente precisa se atualizar, porque se a gente não vai em busca do conhecimento, se a gente não se atualiza, se a gente não faz cursos, quem é que perde por essa falta de conhecimento, por essa falta de atualização? São os nossos pacientes. Hoje a gente sabe que tem muitos casos de negligência, negligência médica, negligência da enfermagem, negligência dentro do serviço de saúde. E aí, às vezes, essa negligência, a gente leva o paciente ao quê? A óbito. Né? E essa negligência por falta de conhecimento, por falta de atitude, que nos tornam a, com habilitação para realizar aquele determinado procedimento. Então, às vezes a gente faz um procedimento que não é da nossa capacidade. E eu sempre falo, hoje o nosso serviço a gente sabe que tem muitas demandas, né? Tem muitas faltas. Mas assim, pessoal, se a gente se acomoda, se a gente não faz o nosso papel, para que eu vou gastar dinheiro estudando se o serviço é desse jeito? Para que eu vou fazer uma especialização? Para que eu vou fazer um curso? Você faz por você e pelo seu paciente. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Quando a gente se forma, a gente vai para um ambiente hospitalar, lá já tem muitos profissionais. Cada um deles tem uma forma de ensinar, mas assim como eles também têm vícios. E esses vícios são ruins. Os vícios eles são reproduzidos. E cada vez mais que você reproduz um vício, que é algo negativo, isso tende a ser o quê? Uma cadeia. E aí vai passando, passando, passando. E aí, quem perde? São os pacientes.
E aí a gente se acomoda com aquilo. Ah, eu não vou fazer porque o serviço não tem soro. Ah, não vou fazer essa medicação porque não tem a seringa. Ah, não vou fazer a dipirona porque não tem a agulha para aspirar. Não. A gente tem que fazer o nosso papel. Vai em busca, faz a sua parte, né? Porque se você não fizer, pessoal, aí sim a gente vai ter um serviço péssimo. Cada vez mais a gente entra dentro dos ambientes hospitalares, os profissionais estão sentados, mexendo no celular, o paciente está lá chamando, o paciente está lá evacuado, o soro do paciente acabou, o acesso está fora. Ah, depois eu vou lá. Ah, é passagem de plantão. E aí, novamente, eu toco no assunto. E se fosse o seu familiar, o seu pai e a sua mãe? Você iria agir dessa forma? Você ia querer que eles fossem tratados dessa forma? Pensem nisso, pessoal. A humanização, como prática de todos os profissionais, ela resgata um dos princípios norteadores da Política Nacional de Humanização, que é a PNH, que é o fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional. E a gente sabe que hoje esse trabalho é muito importante. Essa questão do companheirismo, de você trabalhar em equipe, é importante em benefício de quem? Do seu paciente. Às vezes a gente sabe que sempre lá na equipe tem a cereja, aquela cereja que é afastada, né? Você vai para descanso, a cereja não faz lá, verifica os seus sinais vitais, não administra a medicação do seu paciente, porque ela não gosta de ti. Mas a gente não pode ser assim, porque a cereja não está fazendo para mim, Marinara, ela está fazendo para o meu paciente. E quem perde o paciente? E às vezes uma verificação dos sinais vitais no horário, quando você vai verificar depois, a frequência cardíaca está alterada, uma medicação que deixa de ser administrada no horário, depois o paciente ele pode apresentar um episódio febril. Então, pense nisso se você é essa cereja. Não seja mais essa cereja. Faça o bem. E esse bem não é para o seu colega, é para o seu paciente. Lembre que você fez um juramento. E aquilo que a gente jura, a gente leva com a gente para sempre. Tá? É, com a assistência humanizada, a saúde ela surge o acolhimento como recurso de avaliação e classificação de risco, caracterizado como um dispositivo de mudança no trabalho, da atenção e produção de saúde, representado por um processo dinâmico de identificação dos pacientes, que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos da saúde e grau de sofrimento. E a gente sabe, né, pessoal, que essa questão dentro dos serviços de urgência e emergência, a gente tem lá o protocolo de Manchester, né, que foi um protocolo que ele foi criado justamente com isso, atender o paciente conforme a sua necessidade. E aí tem lá as cores: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. E cada paciente ele é classificado conforme a sua necessidade, mas às vezes a gente vê que essa classificação ela é equivocada. Por quê? Às vezes o paciente ele está com uma demanda muito maior e aí ele recebe lá a pulseirinha azul, que não é considerada, não é urgente naquele momento. Mas aquele não urgente, pessoal, ele pode virar uma emergência, ele pode virar vermelho. E é por isso que a gente precisa classificar da forma adequada. Você precisa ter esse conhecimento, você precisa ler, você precisa buscar atender esse seu paciente de, um, de uma forma humanizada, ter um cuidado atencioso com ele. Na verdade, porque dentro disso a gente consegue fluir uma assistência de qualidade. Outro ponto que a gente tem é que na visão dos profissionais de enfermagem, o acolhimento ele é identificado como uma postura de escuta e de comprometimento com o usuário, o que revela uma concepção bastante próxima do conceito, ou seja, na visão dos profissionais existe o acolhimento, existe a escuta, existe o comprometimento. Claro, eu sou profissional e vou dizer aquilo que eu estou fazendo, mas será que realmente
eu estou fazendo isso de uma forma adequada? Porque às vezes a gente entende assim que o acolhimento é sentar o paciente, verificar os sinais vitais e colocar pulseira. Pronto, já fiz o acolhimento. Será que isso realmente é o acolhimento? Houve escuta? Houve comprometimento? E aí a gente tem o outro lado, que é de quem? Dos usuários. Os usuários, eles relatam que o cuidado ofertado pela equipe de enfermagem ele é classificado como apressado e com pouco diálogo. Ou seja, o paciente ele sentou lá na sala de triagem, foi classificado pronto. E aí, o que a gente observa? Que há uma divergência entre a assistência prestada e a preconizada. Por quê? O profissional ele diz uma coisa, o usuário ele diz outra e a portaria diz outra. Será que realmente, pessoal, o nosso cuidado ele é humanizado? Ele tem escuta? Ele é direcionado para aquele paciente? Às vezes o paciente ele está lá na sala de triagem, o paciente está lá falando, tu está no celular, tu está respondendo uma mensagem no WhatsApp, tu diz assim, espera aqui um pouquinho, aí tu manda um áudio lá na frente do paciente. A gente tem que ver, pessoal, o que realmente importa naquele momento dentro do serviço. Se é as tuas necessidades ou é a necessidade do teu cliente, do teu usuário. O que torna necessária a qualificação dos profissionais para a compreensão do significado do que é o acolhimento, que é o que eu falei para vocês. Às vezes, o profissional de saúde, na grande maioria das vezes, pessoal, eles não entendem o que é o acolhimento. Para eles, o acolhimento é só sentar o paciente, pronto, sentou, preencheu a ficha, colocou o nome, colocou a pulseira, verificou os sinais vitais, pronto. Já foi, já é o acolhimento. O acolhimento ele não é assim. Ele precisa ter uma escuta qualificada, o paciente, o profissional ele precisa entender as demandas daquele paciente. Aí, novamente, a gente volta naquela questão. Você que já foi usuário do serviço de saúde, você já foi bem acolhido? Você teve uma escuta qualificada? Não, né? E aí, por que você faz a mesma coisa? Engraçado que a gente reclama quando é com a gente, mas aí a gente faz a mesma coisa com os nossos pacientes, não é verdade? E aí aí eu novamente pergunto para você, que tipo de profissional você é? Você é um profissional humanizado? Você presta uma assistência humanizada, uma assistência de qualidade? Uma das diretrizes de maior relevância na política de humanização é o acolhimento. Ele é definido como um processo de práticas de saúde que implicam na responsabilização da equipe de saúde pelo usuário. Ou seja, o acolhimento ele é primordial, pessoal. Se não tiver acolhimento dentro do serviço, a gente tem uma falha muito grande. O nosso paciente ele tem uma assistência prejudicada, a gente tem uma falha. Para que essa diretriz ela seja aplicada, é necessária a qualificação do profissional para lidar com as singularidades dos sujeitos, saber ouvir as queixas dos usuários e pactuar a estratégia mais adequada a cada indivíduo, garantindo assistência integral e humanizada, com a resolutividade no atendimento e acesso aos serviços externos, visando a transversalidade da atenção à saúde. Ou seja, esse profissional, sim, precisa se qualificar. Você, profissional que está aqui me assistindo, você precisa se atualizar. Você precisa se qualificar, porque quando você se qualifica, você entende que o ser humano ele é um ser holístico, ele tem as suas necessidades humanas, você vê ele como um todo, as suas necessidades. Você não fragmenta, você entende ele como um todo. Às vezes aquele paciente ele está com falta de ar, mas é porque ele está com uma crise de pânico devido a uma discussão que ele teve em casa. Então, são esses pequenos detalhes que às vezes a gente deixa passar porque a gente acha que não é importante, né? O Ministério da Saúde, ele entende por humanização a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção da saúde, usuários, trabalhadores e gestores. Os valores que norteiam essa política são a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidades entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários, a construção de redes de cooperação e a participação coletiva no processo da gestão, ou seja,
essa valorização dos diferentes sujeitos é a humanização, a gente entender, a gente valorizar o nosso paciente. No entanto, a humanização da assistência à saúde, ela requer atenção em inúmeros aspectos, e estes eles devem ser norteados e alinhados de forma organizacional, cujos princípios eles devem ser claramente estabelecidos em protocolos e acessível à sua caracterização na prática, principalmente para que se tenha uma assistência humanizada eficaz com classificação de risco correta, porque não adianta só saber as cores se você não sabe classificar de uma forma adequada, se você não sabe classificar de uma forma humanizada, se você não entende o seu paciente. Assim, podemos considerar a classificação de risco como parte do atendimento humanizado. E o enfermeiro ele tem um papel, pessoal, fundamental neste atendimento. Ou seja, você, enfermeiro, tem um papel essencial, primordial nesse atendimento. E a classificação de risco ela é de responsabilidade do profissional enfermeiro, que realiza a entrevista, o exame físico, a verificação de dados vitais e, eventualmente, algum exame complementar, por exemplo, eletrocardiograma, glicemia capilar, entre outros. Então, você, enfermeiro que está lá no seu serviço, sentado, lembre-se que é de sua responsabilidade, tá? Procure se atualizar, estude, faça cursos para que você ganhe conhecimento e quando você ganha conhecimento, a sua assistência melhora, porque você faz o seu melhor, você faz aquilo que você aprendeu. E juntos, pessoal, a gente tem uma assistência de qualidade, um cuidado de forma humanizada para o nosso paciente, não é verdade? Então, a gente precisa entender esse lado, cada vez mais buscar conhecimento. A humanização da assistência à saúde ela exige qualidade tanto na competência clínica como comportamental dos profissionais, seja da enfermagem ou de qualquer outra área de atendimento. Humanizar a assistência prestada é adotar práticas na qual o profissional respeite o cliente, considerando como um ser independente e digno. Porque às vezes a gente diz, tu é um profissional humanizado? Sou. Aí quando a gente olha, o profissional está lá, tratando o paciente mal, ignorando as necessidades dele, né? No que se refere às unidades de urgência e emergências hospitalares, sabe-se que esses serviços eles apresentam uma rotina acelerada. A gente sabe, a gente que está dentro do serviço, a gente sabe, o que pode tornar o ambiente exaustivo, gerador de conflitos entre os profissionais. Com frequência, a visão integral do ser humano perde-se em meio a essas situações de risco iminente de morte e aí consequente fazendo com que a nossa assistência ela fique, né, prejudicada. E quando a assistência fica prejudicada, quem perde, infelizmente, são os nossos pacientes. Outro ponto que a gente tem, que é importante enfatizar, que o atendimento humanizado não é só a condição técnica, mas também a solidariedade, o respeito e o amor pelo ser humano. Às vezes a gente está lá preparando aquele óbito lá no serviço de urgência e emergência. Aí a gente coloca uma música alta, conversa, grita, acha graça e tá lá aquele paciente que infelizmente foi a óbito. Tá lá aquela família que está chorando por ter perdido o seu ente querido. Tem uma frase que diz assim, né? O profissional da saúde é o amor de alguém. Nós somos o amor de alguém, mas o paciente ele também é o amor de alguém. Então, se ele é o amor de alguém, pessoal, trate com respeito. Seja respeitoso com aquela situação. Não entregue aquele paciente sujo, todo evacuado, só sangue para aquela família, porque aquela família está sentindo. Ela perdeu um ente querido. E aí novamente volta. E se fosse seu pai, se fosse a sua mãe, você ia querer receber eles dessa forma? O seu amor, que era o seu pai, a sua mãe, o seu filho, você ia querer receber dentro de um saco, daquele jeito, todo sujo, todo evacuado? E por que a gente faz isso com as outras pessoas? É aquilo que diz.
eu não quero fazer pelo outro, mas eu quero que faça por mim. Não existe isso, pessoal. Você faça pelo outro, o outro faça por você. O cuidado, ele é uma via de mão dupla. O respeito, ele é uma via de mão dupla. A humanização, ele é uma via de mão dupla, né? Sendo assim, é importante ressaltar que todos os profissionais da saúde envolvidos na assistência, o enfermeiro, que é o que tem maior responsabilidade nessa humanização, uma vez que mantém sob sua responsabilidade um grande número de profissionais de enfermagem, que deverão estar comprometidos com essa assistência, ou seja, é de responsabilidade do enfermeiro, né? E aí, a gente tem aqui, para finalizar a nossa conclusão, que a enfermagem ela pode ser considerada a principal responsável pela implantação e manutenção da sistematização e humanização da assistência nas unidades de urgência e emergência, proporcionando alívio do sofrimento imediato e reorientação das condutas, ou seja, você, profissional da enfermagem, é de sua responsabilidade. Se é de sua responsabilidade, estude, se qualifique, entenda o processo de imunização, entenda o processo do cuidado, respeite o seu paciente, respeite a família, tenha zelo, sempre lembre, eu tenho que fazer aquilo pelo meu paciente, aquilo que eu gostaria que fizesse por mim, pela minha família, pelo meu pai. Entenda o seu paciente como um todo, as suas necessidades biopsicossociais, as suas necessidades espirituais, suas necessidades físicas. Veja ele como um todo, tá? Eu agradeço a participação de todos, espero que tenha contribuído com essa temática. Pensem, pessoal, reflitam sobre essa questão da humanização, do cuidado dentro do serviço de urgência e emergência, tá? Aqui a gente tem as nossas referências. Muito obrigado pela participação de todos. Espero uma próxima oportunidade para que a gente possa discutir outras temáticas que também são importantes dentro da humanização. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.